Você acha que é possível deixar um 911 GT3, um GT3 RS ou um GT2 RS ainda mais capaz dinamicamente? Para a Manthey Racing, a resposta é sim. E digo mais, eles são tão bons nisso que a Porsche, há 10 anos, adquiriu 51% dessa empresa e hoje ela realiza uma série de desenvolvimentos, tanto na parte de competições quanto na parte dos carros de rua da própria Porsche. Ou seja, quando a gente está falando de Manthey Racing, na verdade a gente está falando de algo que está acima dos próprios RS da Porsche. Mas hoje, na verdade, a gente está falando de algo que em não muito tempo vai ser a própria Porsche. Mais ou menos como foi com a AMG em relação à Mercedes, né? Foi adquirida ali no fim dos anos 90. Ou para quem é mais apaixonado por carros antigos, a Auto Delta, que foi adquirida pela Alfa Romeo no comecinho dos anos 60. Nesse vídeo eu vou detalhar para vocês tudo o que a gente tem nesse kit aqui de um GT2 RS 991.2, mas a Manthey Racing está começando essas operações também no Brasil e essa é a grande notícia desse vídeo. Em alguns canais, os nossos amigos, provavelmente vocês viram a operação sendo mostrada lá no Brasil. Só que eu estou aqui em Nürburgring, na verdade em Moispa, que é onde eles ficam aqui sediados, aqui a Manthey Racing. Então eu diria que acho que eu tenho um pouquinho mais de privilégio. Mas esse é um fato. GT3 992, GT3 RS 991.2 e GT2 RS 991.2. Esses são os 3 primeiros carros que vão receber os kits da Manthey Racing. Mas é lógico que mais coisa vai vir por aí. Mas afinal, que raios que é Manthey Racing? Porque esse é o tipo de nome que, para quem é aqui da região das Montanhas Eifel e acompanha o automobilismo regional aqui, é muito óbvio. O cara tem muita história. É um dos maiores vencedores das 24 horas de Nürburgring. Mas pra gente que é entusiasta, esse nome aqui surgiu basicamente quando a gente viu aquele recorde sendo quebrado com o GT2 RS, que por sinal tá ali. Aliás, infelizmente, muita coisa sensacional que a gente viu aqui a gente não pode mostrar, mas assim funciona na indústria, ainda mais hoje com a Manthey estando aí em 51% de sua empresa nas mãos da própria Porsche. Mas o fato é que tudo começou com uma operação de corrida mesmo. Em 96 aproximadamente, um cara chamado Olaf Manthey criou uma operação de corridas que competiu em praticamente todo tipo de categoria que você pode imaginar. Todo tipo de categoria de Endurance, WEC, GT2, DTM, enfim, o cara era um maluco mesmo. Foco em especial na Porsche começou a crescer. Mais ou menos como o Enzo Ferrari, a sua paixão é automobilismo, mas ele começou a criar kits para os carros de rua, justamente para você conseguir ter uma receita maior. Na verdade, o primeiro carro que ele modificou foi o 911 993, mas foi transformado em carro de corrida. A partir da geração 996 que a gente começou a ver esses kits da Manthey Racing sendo adaptados nos carros de rua, mas numa época em que essa empresa era uma boutique, mais ou menos como uma preparadora de ponta que você vê no Brasil, onde você pode levar o seu carro e desenvolver a preparação da forma que você quiser. Então, naquela época, que tinham 30 funcionários, você podia fazer um motor comando mais bravo, adaptar turbos, fazer um kit aerodinâmico, desenvolvimento de suspensão, enfim, era ali meio que se pagava pelas horas de trabalho. Mas quando a Porsche adquiriu a empresa, lógico, ela cresceu muito de escala. Então agora, quando a gente está falando de Manthey Racing, a gente está falando o quê? De uma operação que segue exatamente a mesma filosofia, o core realmente é automobilismo. Todos esses kits aqui que a gente vai detalhar são focados para mais performance em pista mesmo, mas agora a gente está falando de uma coisa mais modular, que de um lado significa que você não vai ter mais aquela operação de boutique, onde você faz um projeto totalmente customizado para você, mas você tem um kit que é homologado oficialmente pela Porsche, o que significa que você não perde garantia e você pode instalar esse kit aqui em qualquer concessionária que foi autorizada e treinada pela Manthey Racing. Quando a gente está falando dos kits da Manthey Racing, a primeira pergunta que todo mundo quer saber é como que funciona esse cara aqui, o Aerodisc, que exige uma roda específica deles, feita de magnésio, e recebe justamente essa calota aqui. O fluxo de ar que vem pela lateral aqui do carro tende a se acumular aqui dentro da caixa de roda. E qual que é a consequência disso? Você gerar uma sustentação aerodinâmica que tende a levantar um pouquinho a traseira. Ou seja,
Enquanto você tem uma asa traseira gigantesca e um difusor aqui embaixo trabalhando para gerar um downforce, esse ar que invade a caixa de roda tende a empurrar o carro um pouco para cima. E mais do que isso, atrapalha um pouco o funcionamento do próprio difusor. Então, a Manthey Racing, inspirada aí naqueles carros de competição do IMSA, de outras categorias, né, que usavam aquelas calotas que o pessoal chamava de turbofans na época, criaram esse sistema aqui. Qual que é a ideia aqui? Justamente você permitir um fluxo de ar mais laminar, dificultando então a entrada de ar aqui dentro da caixa de roda, o que geraria essa sustentação aerodinâmica. De fato, da forma que eles fizeram aqui, eles conseguiram selar melhor então o fluxo aerodinâmico para o difusor traseiro funcionar melhor e até mesmo a asa traseira funcionou com mais downforce. Na prática, quando eles conseguiram instalar a versão final desse kit aqui, dessa calota, eles precisaram reduzir um pouco o ângulo de ataque da asa, porque ganhou tanto downforce que o carro ficou um pouco desbalanceado. Na prática, para bom entendedor, isso significa que esse componente aqui resultou em mais downforce, mas ao mesmo tempo mais velocidade final, justamente porque a asa agora pode trabalhar um pouquinho menos angulada. E é lógico, você pode se perguntar por que então que eles não cobriram a roda inteira. Porque depois de você acelerar num track day, dar uma volta no Nürburgring Nordschleife, o disco de freio fica com uma enormidade de energia acumulada. Esse calor precisa sair por algum lugar. Em termos de performance, lógico, seria melhor você tampar aqui, em termos de performance aerodinâmica. Mas, como o calor precisa sair, aqui foi o melhor equilíbrio que eles encontraram para atender a um carro de rua. Se você olhar os carros de competição daquela época, nos anos 80, nos anos 90, você vai ver que essas calotinhas cobriam quase tudo. Vou detalhar para vocês então do que consiste o kit da Manthey Racing para um GT2 RS, que começa aqui na frente. Esse splitter dianteiro, no caso do GT2 RS, é igual ao original. Se você pegar o kit do GT3992, o splitter é um pouquinho mais longo, justamente lembrando as linhas de um splitter de um GT3 RS. Essa peça é fundamental para você garantir um pouquinho mais de downforce e ter um pouco mais de aderência no eixo dianteiro. E aqui, aonde que eles trabalharam no kit do GT2 RS 991.2. O componente que está atrás, que é uma espécie de difusor, eles fizeram em fibra de carbono mais longo e colocaram um gerador de vórtices adicional aqui na parte do assoalho. Esse gerador de vórtices, como é que eu vou explicar para vocês? Lembra da Fórmula 1 dos anos 70, que você tinha aquelas saias que eram de borracha, às vezes de metal ou até cerdas, que ficavam ali selando o fluxo de ar aerodinâmico para o efeito solo funcionar melhor? Antigamente eles faziam isso de forma física, era uma barreira de contenção nas laterais dos Fórmulas para você melhorar o fluxo de ar embaixo do carro. Hoje em dia, tanto a Fórmula 1 quanto o automobilismo de forma geral utilizam o quê? Vórtices, que são justamente fluxos de ar turbulento canalizando uma energia que não só gera um pouco de poder de sucção, como também fazem esse processo de selagem, vamos dizer assim, só que aerodinâmica. Então esse ar corre próximo aqui às caixas de ar, né, próximo à borda do carro no assoalho e sela o fluxo de ar, permitindo então que o difusor traseiro funcione melhor, mas ao mesmo tempo também vai dar um pouquinho mais de downforce na frente, porque quando você funciona melhor o fluxo de ar embaixo do carro, você tem um diferencial de pressão que trabalha para gerar downforce, ou seja, você tem uma pressão menor embaixo do assoalho, consequentemente a pressão do ar que passa por cima vai resultar em uma força mais para baixo. Indo para as laterais, a gente vê aqui os canards, que da mesma forma que os novos defletores assoalho, são pequenos elementos na dianteira que criam vórtices, aquelas correntes de ar energizadas. Mas aqui o propósito desses vórtices é organizar o fluxo aerodinâmico, especialmente em volta da caixa de roda, que é uma área sempre turbulenta e que tende a gerar aquela indesejada sustentação aerodinâmica positiva. Além de tudo, esse fluxo de ar turbulento na caixa de roda ainda embola tudo o que acontece com o ar nas laterais do veículo. Agora, é lógico, os canards dão aquele golinho de downforce também e dão esse visual de carro de corrida. No caso do GT2 RS, a gente também tem um tanque de água maior. O que é um tanque de água num carro como esse? É aquele spray que borrifa para arrefecer o intercooler. Aumentou aqui em 9 litros, porque descobriram que o tanque original, que tem aproximadamente 5 litros, dura para mais ou menos 2 voltas aqui no Nürburgring Nordschleife em dias muito quentes. Então, para ter uma performance alongada, eles conseguiram fazer um tanque de maior capacidade. Outra coisa que mudou aqui quando a gente olha esse kit na Manthey Racing é aqui na parte traseira. Como eu falei para vocês, a gente tem essas calotas aqui nesse Aerodisc, que é parte fundamental de um kit que na verdade é bem mais complexo, mas ele é discreto e a gente não percebe na primeira olhada.
Essa asa traseira aqui, por exemplo, você consegue ver esse end plate maior, né, que é esse componente aqui, que vai justamente separar melhor o fluxo de ar aqui da borda da asa, né, reduzindo as perturbações aerodinâmicas e os vórtices descontrolados que podem gerar aqui quando você tem esse componente pequeno, né. Você tem elementos como esse gurney lip aqui, que vai dar um pouquinho mais de downforce, ao mesmo tempo que não compromete tanto o arrasto aerodinâmico. Mas olha só onde é que essa asa traseira é fixa, caras. Direto na carroceria, direto no monobloco do carro. No GT2 RS original, essa asa é fixa na tampa traseira. E aí os engenheiros da Manthey Racing descobriram que com o carro trabalhando pressão aerodinâmica, ela trabalhava um pouquinho, né? Então isso acabava gerando um pouquinho de perturbação aerodinâmica, justamente numa área crítica do carro, que é quando o fluxo laminar abandona o carro e tende a querer gerar aquela turbulência. Então essa parte traseira aqui é crítica para qualquer carro. Então a gente tem uma asa diferenciada, fixa no próprio monobloco, e essa tampa aqui também é completamente nova. Vocês conseguem ver que ela tem um ducktail incorporado aqui, né, que vai dar um pouquinho mais de downforce. E a parte do difusor aqui atrás, meus amigos, vocês estão vendo aí na tela. Eles são mais baixos, mais compridos para trás, mais compridos para frente. A gente está falando aqui do dobro da carga aerodinâmica, 50% a mais de um GT2 RS convencional. A dianteira, a gente tem 30% a mais de downforce. Quando a gente vai olhar atrás das rodas, aqui tem algumas coisas também que são muito importantes. Um kit de coilovers da KW ajustados em 4 vias, ou seja, você consegue ajustar compressão e retorno tanto em baixa velocidade, que é em transferências laterais de carga, nas curvas, nas frenagens, nas reacelerações, mas também em altas velocidades, que seria, por exemplo, impactos mais secos, zebras, imperfeições no piso. E eles conseguiram aqui algo que é quase impossível, é muito difícil, realmente precisa de muitas horas de desenvolvimento. Um kit de performance onde você vai ter um compliance, ou seja, a capacidade do pneu copiar o piso ruim melhor do que a suspensão original do GT2 RS. Olha esses caras. A parte de freios, o kit da Manthey Racing também inclui duas coisas que parecem boas, mas que fazem muita diferença. Eles desenvolveram um kit de pastilhas especial que tem uma amplitude de temperatura operacional mais largo, então ela vai funcionar melhor frio, mas também vai funcionar melhor quente. Pastilha de competição vai lembrar, né? Às vezes ela fria não funciona muito bem, aqui eles conseguiram achar uma receita que oferece um melhor resultado nos dois extremos e ela é um pouco mais firme também, então o pedal vai trabalhar com mais carga do que deslocamento, né, o pedal de freio. Isso ajuda muito na sensibilidade quando você está guiando muito rápido. Nessa mesma linha de raciocínio, as linhas de freio também, os flexíveis, né, também foram desenvolvidos pela Manthey Racing para você ter essa sensibilidade no pedal de freio mais acentuada. Não é que é mais fácil de frear, mas você sente melhor o limite da freagem do carro. Esse kit aqui do GT2 RS é muito similar ao do GT3 RS, aqui a gente falando só do 991.2, e o kit do GT3 992, ele segue exatamente a mesma filosofia, só que lógico, sendo um GT3, ele vai ter uma asa que é um pouquinho menor, vai ter um difusor que é um pouquinho mais curto, mas, por exemplo, a gente vai ter um splitter dianteiro um pouquinho mais longo, seguindo mais ou menos a linha do que é o GT3 RS 992. A gente não sabe se vai vir mais coisa, por exemplo, um GT4, que outros kits que a Manthey Racing desenvolveu aqui para o mercado alemão, mas dependendo do sucesso, é bem provável que isso aconteça. Aqui, eu não vim sozinho para a Alemanha, eu e o nosso videomaker aí atrás das câmeras. Na verdade, a gente vive num grupo de 18 pessoas, entusiastas como você, que tiveram acesso ao Centro de Desenvolvimento da Manthey Racing. Te falar, isso é inacessível para qualquer um, até mesmo para jornalistas. Então eu agradeço a Porsche aí do Brasil por ter me ajudado nisso e também por ter recebido esse pessoal todo aqui que estava com a gente nesse pacote turístico que a gente desenvolveu especialmente junto com a Special Trip. Essa galera toda veio aqui para Nürburgring, a gente acelerou aqui em Nürburgring, fomos para museus da BMW, da Porsche, da Mercedes, fizemos várias coisas muito loucas e essa daqui talvez seja uma das coisas mais exclusivas que a gente poderia oferecer. Então agradeço muito aí a Porsche pela oportunidade, porque para mim pessoalmente já foi sensacional. Imagina para essa galera entusiasta que estava aqui com a gente e pode ser você também no ano que vem, porque a nossa Special Trip já está armada. E ano que vem a gente vai para o Goodwood Festival of Speed, acredita? E lógico, a gente vai vir aqui para Nürburgring também. Então se você quiser estar com a gente, é só você entrar em contato com o pessoal da Special Trip, nesses contatos que vocês estão vendo aí na tela.
no QG da Manthey Racing tem tanta coisa legal, mas algumas a gente simplesmente não pôde mostrar em vídeo, porque aqui literalmente acontece a P&D do negócio, pesquisa e desenvolvimento, mas eu posso pelo menos mencionar aqui para vocês. Por exemplo, cada um dos GT3 Cup que são fabricados passam aqui na mão deles para uma inspeção final. Aqui eles fazem toda a parte de coleta de dados também, porque sendo agora a Manthey uma parte da Porsche, cada desenvolvimento, cada pequena mudança que você faz num kit aerodinâmico tem que passar por uma série de medições de carga, de suspensão, de forças, de impactos, passar por um processo de homologação interno mesmo antes de você poder incorporar esse componente. A gente viu isso de perto, é sensacional. Eles cuidam no programa de DTM, cuidavam dos carros de 24 horas de Le Mans, que competiam no WEC, né? A gente viu tudo isso de perto, a gente viu os boxes, a gente viu os carros que vão participar da final da DTM, que é semana que vem, completamente desmontados. Eles apresentaram para a gente a metodologia de como que eles tratavam as peças em horas de voo, né? Literalmente como se fosse uma aeronave. A gente viu esses carros desmontados por completo. A gente viu também que aqui, nesse centro aqui de desenvolvimento, eles recebem consumidores também. Então, se você quiser fazer a manutenção do seu carro, você consegue fazer aqui também na Manthey Racing. E não só carros MR, qualquer Porsche de qualquer época. Atrás aí de vocês, tem carros que a gente não pode mostrar, que são justamente os carros de desenvolvimento, mas do lado, a gente acho que pode mostrar para vocês, tem garagens que pessoas físicas alugam aqui com os caras para deixar os carros guardados e aí ele liga simplesmente para cá e fala, olha, vou andar em Nürburgring Nordschleife semana que vem, você deixa o carro pronto para mim? E aí os caras deixam o carro preparadinho, limpinho, revisado para o cara poder acelerar. Isso aqui, caras, é um pequeno paraíso.